Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do NAAS, né? Hoje com um convidado muito especial, o psicólogo Damião Silva, que estará aqui com a gente hoje falando sobre um tema muito importante: infâncias e adolescências dotadas e talentosas. Forças pessoais e inteligência emocional. Sejam muito bem-vindos. Estou vendo que já tem muita gente aí entrando. Damião já está aqui. Vou convidar ele para estar aqui com a gente e conversar um pouquinho. Quero apresentar ele para vocês, tá? Uma pessoa muito especial que está aqui com a gente hoje. Tá entrando. Oi, Damião, tudo bem? Oi, Seja muito tudo. bem-vindo. Boa noite. Boa noite, quero te apresentar primeiro, tá? Tá, vamos Então tá começar. bom. Gente, para quem não me conhece, né? Eu sou a Cristiane do NAAS, sou servidora do NAAS, né? E quero apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje. Então, o Damião, ele é psicólogo, neuropsicólogo, pedagogo, psicólogo escolar e educacional, escritor e palestrante, né? Ele é mestre em avaliação psicológica, especialista em educação inclusiva, em análise do comportamento ITEA e em altas habilidades, né? Ele realizou mestrado na Espanha em altas capacidades e desarrollo del talento, né? É doutorando em ciência, tecnologia e inclusão na Universidade Federal Fluminense e coordenador da pós-graduação em altas habilidades, superdotação e desenvolvimento de talentos da PUC do Paraná. Nossa, muita coisa, né? Conta pra gente um pouquinho, Damião, assim, de você, desse mestrado, desse doutorado. É muita coisa, né? Tem um recorte é importante, mas o mestrado, ele foi ali uma realização de um sonho. Eu pesquiso por muito tempo, e como pessoa Sim. superdotada desde sempre, algumas coisas não me explicavam ali com as teorias que nós temos aqui disponíveis, né? Então, Uhum. ele veio dessa curiosidade, também dessa necessidade de entender melhor algumas características para além das habilidades já conhecidas, para além de criatividade, Uhum. motivação e habilidade acima da média. E aí eu voltei para a academia anos depois, né? Porque me faltava, eu tinha uma angústia muito grande ali no chão de clínica, no chão de escola, parecia que estava Uhum. incompleta alguma questão. Por isso, aí essa loucura de pesquisar duas coisas, né, avaliação psicológica, né, nesse construto, e também ali o desenvolvimento de talento. Como que, só precisa entender que não é só você ter a condição, seja ela inata ou a depender do modelo que Sim, seguir, mas o que a gente tem que fazer para, né? Então, é sim. isso. É, você no seu mestrado, né, a gente conversando, você falou sobre, você pesquisou sobre essas forças pessoais em adolescentes, né? O que que são essas forças pessoais, assim? Por que que elas são tão importantes, assim, dentro das altas habilidades, da superdotação? Na verdade, sim, eu fui trabalhar o mestrado, é um projeto complexo, depois se quiser minha dissertação, só pedir. Eu fui avaliar forças pessoais, motivação, bem-estar subjetivo e autoestima, né? Então, para Sim, além das questões já conhecidas, como que desenvolviam esses construtos com pessoas dotadas e talentosas. sim, E aí foi um trabalho comparativo, que a gente analisou um grupo dotado e talentoso, um outro grupo que não era, que não tinha a questão da identificação ali. E por que eu quis entender isso? Assim, as forças pessoais, isso, elas são características, né, universais da personalidade, ou seja, elas são questões de traços de personalidade que elas vão se manifestar ali. Pensamentos, sentimentos, uhum. comportamentos. Nós temos 24 forças, né, entre elas Nossa, curiosidade, vinte e é, quatro. 24 forças, entre a curiosidade, resiliência, Sim, bravura, amor ao aprendizado, justiça, prudência. Então, a gente tem esse processo. Então, eu queria entender. E também era uma ideia que essas forças pessoais ali também se encontravam ali com os três anéis, por exemplo, né? Criatividade,
amor ao aprendizado, como aquela questão da motivação. Então, é isso. Então, era um globo, né? Então, a gente fez várias perguntas, o que que tinha. Mas, Uhum. em caso, assim, os pessoais são características de personalidades, como faz a gente pensar, sentir e Sim. também ali, emitir comportamentos, né? Então, no caso das pessoas dotadas, talentosas, superdotadas, elas são cruciais, porque ajudam a equilibrar a questão do desempenho acadêmico, Uhum. cognitivo elevado, com recursos socioemocionais para promover ali uma identidade mais saudável e permeada de bem-estar. Essa é a Uhum. ideia. Assim, tudo isso foi desenvolvido e estudado ao longo do seu mestrado, Sim, né? né? Sim, as forças pessoais. Essas forças, você falou aí do bem-estar, você falou dessas forças pessoais, né? Ah, como é que uma coisa tá assim ligada à outra? Na verdade, assim, as forças pessoais, ela vem de uma área de trabalho na psicologia, que é a psicologia positiva, né? Que a gente começa a Sim. ver o que que o ser humano produz de bom, a gente tira aquele Uhum. adoecimento para entender o que te move aqui de forma mais positiva. Então, assim, as forças ponto crucial para nós termos um bem-estar subjetivo. Então, a gente consegue medir Uhum. quais são as suas forças de assinatura, que está mais prevalecendo ali, ou elas também estão mais frágeis aqui para a gente pensar. Então, como eu disse, a ideia é que vai promover uma identidade saudável, para Sim. evitar que adoecimentos e a gente buscar bem-estar, né? A Uhum. gente avaliou o bem-estar subjetivo para entender quais são os afetos positivos e negativos que nos transformam nesse bem-estar, né? Sim. Então, e aí era um grupo grande, foram quase 600 pessoas, a gente dividiu ali por grupo etário, nós dividimos por é, sexo, tipo de escola, pública, privada, né? Então, para a gente entender. E aí, essas forças, a gente foi bem legal, que a gente conseguiu fazer ali, né? Isso foi em 2021, a gente conseguiu traçar um plano. Quais são as forças proeminentes nessas pessoas dotadas e talentosas, né? Aí, logo depois, o Estudo Americano, lá em 2023, também corroborou com a pesquisa aqui. Uhum. E como que essas forças elas podem ajudar os nossos jovens superdotados a lidar com todas essas intensidades, com essas emoções, com tudo que vem com essa superdotação? Primeiro, né, que a gente fez ali um panorama, assim, quais foram as principais forças que tinham nesse grupo, né? Então, assim, a gente encontrou ali coisa bastante importante. Uma das principais forças ali, as seis mais, era curiosidade, amor ao aprendizado, criatividade, senso crítico, perseverança e humor. Então, assim, ela já traz ali um perfil do que é trazido, que é discutido na ciência aí, ao longo do tempo, né? Então, Uhum, essas forças, assim, ela aparece como questões centrais para o engajamento acadêmico, mas também para uma adaptação emocional, né? uhum. Então, elas estão, se a gente fosse pensar, crise, desculpa se eu chamar de crise a Não, intimidade que eu não claro, todo tenho, mundo chama de crise. mas tem que pensar que essas forças, né, elas mostram que se os adolescentes, que a gente pegou esse grupo, que foi ali de adolescentes de 10 até 18 anos, se eles reconhecem essas suas forças, quem reconhece, Uhum, relatam níveis mais altos de satisfação com a vida, sentimentos positivos, maior engajamento. Então, as forças ali, elas funcionam como mediadores emocionais, ou seja, ajudam a transformar habilidades cognitivas também em experiência de realização pessoal. Então, ela uhum. acaba fomentando a questão da saúde mental também, né, como uma questão. E respondendo a sua pergunta, como eu disse para você, se as forças elas são mediadores emocionais, Uhum. você me disse a questão como ele lidar, né, com as questões da identidade e superdotação. É isso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você mencionou, né, que isso foi realizado em 2021. Então, tudo isso, essa pesquisa sua, ela foi desenvolvida assim, na pandemia. Na verdade, sim, a gente começou ali, né, na pandemia, e a pesquisa Sim. foi feita presencialmente. Assim, eu avaliei todo mundo. Então, assim, foi avaliação presencial em 10 estados do Brasil, mais o DF, né? Então, a gente começou ali e culminou ela no final de 2022, né? Sim. Então, ali, obedecendo todas as questões, mas sim, foi um período bastante difícil de achar, até porque a gente não tem um bom registro de superdotados, Uhum. então tem uma questão aqui importante, né? Então, assim, realmente, nossa, mas assim, você estava falando, 10 estados mais Distrito Federal.
Quantas sim. pessoas na sua pesquisa? Cerca de 607, assim, né? Do global, e depois a gente foi dividindo por grupos ali. É uma pesquisa Uhum. com N muito grande, né? Uma N Sim. grande. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu queria só agradecer, porque tem um monte de pessoas falando aqui, né? Aqui, ó, tem uma pergunta para você. Queria saber se forças dessas que você fala podem voltar na idade madura em superdotados. Quem está Pode. perguntando é o Zé Zé Otávio. Otávio, É, o mostra. Zé Otávio, isso. Olha que privilégio, gente. O Zé é um dos melhores professores do Brasil hoje, lá na Universidade, Olha, que chique. Obrigada pela presença, o Zé da Universidade Otávio. Federal do Rio de Janeiro É. ali. Ele é uma pessoa com dupla excepcionalidade, autismo, disposição, ele é maravilhoso, gente. Sigam o Zé, que vocês vão adorar. Sim, né? A gente consegue sim desenvolver por meio da Uhum. terapia, a gente consegue sim fortalecer as coisas que são frágeis aqui para a gente sustentar, né? Então Sim. dá sim para resolver. Zé, sempre dá. A vida há tempo, né? E aí, aquela Aham. pergunta que você me fez sobre a questão do superdotado, explicar até as forças para o Zé Sim. nessa pergunta, entender que, assim, as forças, elas estão como âncoras emocionais para a gente pensar. Por exemplo, a resiliência ajuda a gente a lidar com frustrações. A curiosidade, ele transforma, por exemplo, desafio em oportunidade de aprendizagem. E o humor ali pode aliviar as tensões, né? Então, assim, elas dão repertório para a Sim. pessoa administrar as intensidades da supervisão em função também da Uhum. sensibilidade. Então, assim, ela aumenta o nosso repertório saudável para a gente lidar ali com essa coisa né, divergência ali do dia a dia. Mas sim, a Sim. gente consegue mensurar quais estão mais fortes, quais estão mais fracos e até direcionar melhor a intervenção psicológica, né? Uhum. Tem muitas pessoas aqui da nossa rede estadual, então agradecer quem está aí das CREAs, tá? Acompanhando a nossa live. E você acha que assim, que existe alguma força pessoal que se destaca mais, Damião, assim, como um fator de proteção emocional mais consistente nessas pessoas? Como que você enxerga isso? Na verdade, sim, a força que mais se destaca ali, que é a curiosidade, né, que ela está intrinsecamente ligada ali à motivação e ao senso, pensamento crítico de aprendizagem, é uma característica da pessoa superdotada. Assim, ela é curiosa por si só, né? Então, é naturalmente Sim. curiosa. Então, assim, os resultados para a gente que a curiosidade, a amor ao conhecimento, amor ao aprendizado, ela aparece como central junto ali com a resiliência muitas vezes. Assim, a resiliência ela permite se recuperar mais rapidamente, a gente consegue desenvolver esse Sim. processo, né? E aí, resiliência combinada com curiosidade e amor pelo conhecimento cria um ciclo protetivo muito forte ali. Aprender, experimentar, lidar com os erros e continuar avançando, né? Então, assim, os resultados, Cris, ele faz a gente pensar se nós estamos fazendo a intervenção correta mesmo, seja clínico-educacional, né? Você tem Sim. que entender que a gente está fazendo uma pesquisa brasileira, como eu disse para vocês aqui, Uhum. das 5 regiões do Brasil. Sim. Então, a gente tem que pensar, estamos intervindo de forma correta ali, seja na clínica, seja na escola, né? Porque assim, quando esse jovem, essa pessoa, ela passa a ver suas forças e não apenas as dificuldades ou até expectativas externas, Uhum. ela regula muito melhor nossas emoções, né? Então, assim, esse reconhecimento do que você é potente, do que você é forte, aumenta a autoconfiança, aumenta a Sim. autoeficácia, reduz níveis de ansiedade aqui. A gente desenvolver ali um plano, né, de vida, um projeto de vida futuro com mais consistência. Você mencionou antes, assim, a questão dos três anéis né? Você falou os três anéis. Esses três anéis são os três anéis de Renzulli. Sim, Sim. Então você se baseou também nesses três anéis de Renzulli, nessa teoria, ou não, não? não, não, tá? É assim, eu, inclusive, entrevistei o Rinzuri, conheço o Rinzuri me deu aula também lá fora, mas não. O que a gente que era uma pergunta que eu queria se as forças pessoais
ela se correlacionava ali com os três anéis, tá? Elas se correlacionam, então, com os três anéis. Sim, então as Sim. pessoas adotaram esses traços de personalidade. O Renzulli, eu conversei com ele, uma vez falou, Dan, não tem um anel de personalidade ali, né? Porque a gente sabe que o modelo dele é Uhum. um modelo de talento, desenvolvimento de talento, mas Sim. faltou ali. Então, para mim, a teoria do Renzulli, que eu também estudo no Brasil, ela é fragmentada, a gente não pegou ela inteira, né? A gente pegou o fragmento ali. Sim, a gente Pegou os pega três anéis, fragmentos, pegou né? ali depois o enriquecimento, esqueceu o modelo de enriquecimento curricular para todo mundo. E aí, para mim, a teoria falta ali a questão de personalidade, porque alguns comportamentos, a gente não funciona diferente, a gente sabe. Sim. Né? Então, no doutorado também estou pesquisando aqui a neurofisiologia cerebral, tem questões diferentes para a gente pensar. Então, eu busquei sim, e sim converge ali a criatividade, a motivação, isso vai convergindo, né? Como Uhum. força, como traz personalidade. Então, a gente vê mesmo que não é uma questão externa, é muito minha, que a gente fala de personalidade é Uhum. minha. São os meus traços de desenvolvimento, né? Mas na pesquisa eu usei o modelo do Gagné, né? Que ele vai uma Hum. questão mais ele traz aqui uma questão mais biológica da superdotação. Ele vai dividir em dotação e talento, sendo dotação algo inato, ali um dom, com Uhum. âncoras biológicas, né, com fenótipo, inclusive. E aí o talento é o quanto esse ambiente vai catalisar esses traços aqui. E aí a gente sabe hoje também na superdotação que no Brasil, várias pessoas Sim. a gente não tem o atendimento adequado, a gente não tem identificação adequada, então tá todo mundo adoecido ali, né? A gente precisa rever algumas questões, mas para mim o modelo que eu baseei é o modelo do Granito, a gente tem outros modelos também, óbvio, então, porque bom, que a gente está falando aqui, a gente tem que Uhum. trazer coisas que funcionem, né? Para além Uhum. do que nós estamos habituados, acostumados. Então, me incomoda um pouco também de como o modelo do Renzulli veio para o Brasil, fragmentado, cortado, ali não tem uma Uhum. compreensão mais crítica desse modelo, Sim. né? Então, é uma questão. Você acha que assim, quando a gente pensa numa prática clínica e educacional, né? Porque você trabalha muito mais com a clínica, né? Não, não, Não? eu estou no chão de escola e chão de Você está clínica, no mas chão de assim, escola. tem que lembrar que eu sou biólogo, pedagogo, eu fui professor de sala de recursos em altas habilidades, Sim, 2D, né? Então, a gente tem que pensar que hoje, como a gente entende, eu vejo que né, as escolas entendem errado o que é o atendimento e educação para o superdotado, se nega-se muito direito, né? As pessoas confundem enriquecimento curricular com excesso de atividade, confundem aceleração com mil coisas, com reclassificação e sim, vira um caos enorme. E acaba adoecendo essas pessoas, né? Então, a gente não atende bem que a gente não conhece. Então, se eu conheço superdotado, dotado, enfim, por meio de mitos, né, isso fragmenta o atendimento, isso fragiliza a saúde emocional. Então, a superação por si só ela não é uma coisa que vai trazer adoecimento. O que adoece a gente é o ambiente totalmente inadequado. Totalmente sim. inadequado. Não tem atendimento nas escolas, não tem atendimento adequado nas clínicas, as pessoas não sabem Uhum. reconhecer, aí vem mil diagnósticos errados, né? Ô, Dan, aí você falou assim, que você acha que as escolas, elas, assim, elas não têm esse entendimento. Por que que você acha que falta esse entendimento? Falta investimento, né, na educação, falta pagar melhor os professores, falta a gente discutir supervisão de fato real nas graduações, nas licenciaturas, na medicina, nos cursos de saúde, no direito, mas a gente vê um Uhum, fragmento. Né? Esses dias eu vi um processo de um juiz que assim, ele pegou uma variação aleatória de Einstein uhum, né, e disse que Einstein foi avaliado ali com Vais 4, assim, nem o Einstein morreu, não tinha ainda. E aí pegam essas coisas para questionar. Então, nós estamos falhando aqui. Então, por exemplo, pega os da AS, né, os núcleos de autoridade por aí, a gente está lá no salário mínimo. A gente já pegou sim, casos aqui em alguns núcleos assim, terríveis, que confundem criatividade com artesanato bonito, que confundem é, habilidade acima da média em qualquer outro conhecimento com QI elevado. Então, tem algumas coisas para isso. Então, a gente tem que falhou. Se a gente pensar, Cris, que assim, a gente definiu na política pública ali já em 2003, 2008, nós fracassamos. A sim. escola fracassou, porque a gente tem 45 mil de cadastrados, era para ter 4 milhões e meio. Então, o professor É, não sabe avaliar, não sabe identificar. Né? Então, não sabe se você. Quem se motiva? Quem fica motivado o tempo todo? Quem está criativo o tempo todo? E o próprio Enzuri disse no texto dele original que eu tenho que desenvolver esses dois anéis aqui. isso.
Né? Então, se Isso, você não tem isso, tem que ofertar atendimento. Eu vejo as isso, pessoas concordo. negando atendimento ali, invalidando identificação em função de um adoecimento. Assim, se eu estou depressivo, ansioso, meu amor, minha motivação vai para o chão, pro chão. Claro, E aí também não sabe claro. diferenciar, porque também na pesquisa que a gente fez, o perfil motivacional. Qual que é o tipo motivacional? É a motivação intrínseca, interna. Então, assim, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu vou lá, não é porque você Sim. está me pedindo que eu faça. Né? Então, tem uma Aham. série de coisas que a gente tem que repensar aqui. E aí se discutir, falta uma política pública para Uhum. superdotados. A gente dá uma notinha de rodapé na lei de educação especial. Então, falta se pensar no todo, no globo dessa pessoa, essa Num condição. geral, assim, né? Exato, fazer um raio-x, né? E assim, nessa sua prática clínica e educacional, você observa assim, voltando à sua pesquisa, você observa assim que quando essas forças que você estudou, quando elas são reconhecidas, a regulação emocional dessa pessoa superdotada, ela melhora? Sim, é indiscutível, né? Então, quando essa Sim. pessoa ela começa a se ver pelas forças, e de novo aqui as pessoas têm que pensar, quando eu faço reunião escolar, por exemplo, alguém entrou aqui, eu vou lá, Zé Otávio, vou lá em Porto Feliz, converso com isso, assim, pergunto, o que que essa pessoa faz na escola? Começa tudo errado, só faz isso, é Uhum. descontrolado, não faz, não faz, não faz. Então, nós temos um péssimo hábito, pessoal latino, de olhar para o que não faz, está faltando, né? Eu acho que Verdade. a gente inverte essa Ao perspectiva. invés da gente enaltecer o bom, a gente fica, né? É, eu entendo. Sim. Aí aqui a gente começa assim, você começa a se ver pelas suas forças, né? E não apenas pelas dificuldades ou as expectativas externas de qualquer pessoa. Aí, Uhum, óbvio, eu me reconhecendo e me conhecendo, regulo melhor, compreendo as minhas emoções, gerencio melhor, regulo mais as emoções. Então, esse reconhecimento, ele reduz sintomas de ansiedade, aumenta a autoconfiança, aumenta a sim. autoestima. Por isso que eu falei que tem que trazer efetivas aqui, para a gente pensar em planos, porque é benefício que traz para a gente, olha, vamos trabalhar aqui questão de socioemocionais. Olha o que está importante para os superdotados. Precisa trabalhar forças pessoais, gente. E é uma escala aberta para educação, para saúde, Uhum. né? Então falta assim para a gente pensar. É, deixa eu só ler aqui um comentário que falou o seguinte. A Mari escreveu o seguinte: as escolas normalmente trazem mais cobranças do que apoio ao superdotado. Concorda? Concordo, concordo. E muitas vezes assim, muito raso, né? Então não sabe o que Uhum, fazer. E, de novo, gente, não é uma peleja contra a escola. A escola está bem sobrecarregada, cansada. Então é uma questão uhum, social. Né? Então é uma questão social, de Estado com E maiúsculo, para a gente uhum, repensar a política pública. Né? Ou seja, dar suporte para os professores, dar suporte para a saúde, criar centros de fato de dedicação mais corretos, mais assertivos, uhum. ofertar também centros de enriquecimento, de potencialização dessas habilidades Sim. todas. A Célia está fazendo uma pergunta para você. Podemos afirmar que há uma incidência maior de adoecimento emocional entre os indivíduos com altas habilidades de superdotação, Dan? Sim, podemos, mas tem que repensar que tem um recorte aqui, não é a supervisão que faz esse adoecimento, tá? Sim. É o não atendimento. Então, a literatura diz pra gente, se você identifica precocemente, atende de Uhum, forma correta, essa criança vai bem. Mas se você uhum, identifica já no nível de sofrimento, ali, sim. aí avalia, a escola não atende nada, aí sim tem uma questão maior, sim, de incidência, né? Uhum, Então, isso pode acontecer. E sobre o nível de ansiedade elevadas, Célia, nós temos aqui dois tipos de ansiedade, né? Que é a ansiedade estado e a ansiedade traço. sim. Naturalmente, pessoas dotadas, elas têm uma ansiedade traço mais elevada, mas ela é saudável. Aí, quando tem esse traço aqui, que vai virar estado, é em função do não atendimento do ambiente, você catalisou de forma equivocada, Uhum, você fica doente, né? Aí vem fobia sim. escolar, vem mil coisas que pode acontecer de Uhum. fato. E o que você acha assim que os pais, nós professores, o que a gente pode fazer para estar identificando, estimulando essas forças pessoais nas nossas crianças e nos nossos adolescentes superdotados? Então, os pais, professores, todo mundo pode observar, né?
aqueles momentos, situações que a criança, adolescente, que ele é naturalmente feliz, quando ele está entusiasmado, quando ele persiste no tema, quando ele é Sim, criativo. A escola pode aplicar questionário de forças pessoais, tem escala aberta, como eu disse, quem quiser depois pode me pedir aqui, sim. ouvir no site que a gente baixa, né? Buscar esses momentos aqui e criar projetos onde esses alunos usem as suas forças para resolver problemas reais, por exemplo. Então, a gente fez aqui um projeto na escola pública em São Paulo, que Hum, era de 12 semanas. Nós íamos lá, trabalhávamos com o pessoal da sala de recursos ali, duas forças por encontro. A gente fez um certo. teste aqui e esses encontros aumentaram aqui nível de motivação, nível de regulação emocional, nível Uhum. de criatividade. Então é possível fazer. A gente tem que sair do lugar comum. Né? A gente tem que sair dessa questão de olhar aqui e quer dar mais isso. Não, a gente precisa entender essa pessoa, né? Então eu preciso urgentemente olhar e ouvir essa pessoa. Na verdade, sair da nossa zona de conforto para estar atendendo essas pessoas, né? Que clamam por isso. Porque essa zona de conforto a gente já viu que não funciona. Não. Não está funcionando. Então a gente tem que Uh-uh. buscar estudar, né? Por isso nasceu o Vivendo com Educação, que eu tenho, que é um projeto itinerante, que a gente leva informações para vários locais do Brasil, então a gente já passou por todas as capitais do Sul, Sudeste, nós tivemos no Uhum. Nordeste, tivemos agora em Goiânia pela segunda vez, a próxima edição agora é em Niterói, né, que é online, então quem Uhum. quiser vai lá, que vale muito a pena. Assim, o que já está posto não está funcionando, então eu Uhum. preciso avançar. O que me fez mover essa produção foi assim, tá, isso não explica o que está acontecendo aqui com os meus alunos, né, com meus pacientes, o que está faltando, né? Então, Uhum. sim, é conforto, tá errado. Tem que, tem que gerar essa demanda para buscar aí, né? Normalmente, quando assim, as pessoas, a gente fala em superdotação, em altas habilidades, né? Todo mundo pensa naquele aluno acadêmico, né? Sim, que o Muito, próprio, mas né? até o E próprio como é modelo. que a gente pode evitar esse foco exclusivo nesse desempenho acadêmico? Porque assim, acaba por, né, assim, obscurecer esse desenvolvimento Sim, pessoal, né, dessas sim. forças, de tudo isso. Porque ele já vem com características ali muito obscuras também, né? Que é o perfeccionismo negativo, o nível de ansiedade é um pouco maior, o negativismo aqui elevado. Então, assim, é importante a gente mudar o discurso. Em vez de valorizar produtos, apenas notas, resultados, como a gente vê, Uhum, não tirou 10, não é. Não é isso, não é sim. isso. Então, assim, reconhecer o esforço, a colaboração, a criatividade e o entusiasmo daquela pessoa pelo aquele tema de interesse. Nem sempre ela vai ter interesse na sua disciplina, por exemplo. Sim. Então, eu preciso, né, olhar fragmentado. Então, assim, eu tinha 1000 habilidades ali, mas eu sempre gostei muito mais das questões de linguagens, de escrita Uhum, verbal, né? Nenhuma habilidade esportiva, então a gente tem que ampliar o que é positivo, né? Então, quando a gente estimula apenas a performance, e aqui, óbvio, a pessoa ela pode se pressionar, né? Quando você valoriza as forças, você uhum. amplia esse olhar para todo o potencial humano, e aí sim, essa habilidade, esse potencial, ela pode ser gigantesca, e atravessar aí faróis, né, iluminar faróis e fazer de fato a mudança, seja para ele individualmente, para a Uhum. comunidade dele, para quem que ele quiser de fato, né, essa questão. É uma coisa que eu falo muito assim quando eu estou conversando com os professores, né? Quando a gente está em uma assessoria, é justamente isso, gente. Ele não vai ser bom em tudo, né? A gente não precisa ficar exigindo isso, né? Eles têm áreas que eles gostam, áreas de curiosidade, áreas de interesse, né? Sim, E isso tem que ser levado em consideração, né? sim, muito, né. Então, de Muito. novo aqui, né, a Mari está falando assim, os pais vivem uma luta, É têm uma muitas luta. armas, né. Isso é muito desgastante, isso é adoecedor, então isso adoece. Aí quando você É. vai conversar com a escola que ela não sabe o mínimo, ou quando você vai no lugar de apoio que você recebe ali julgamentos, recebe mil coisas, Uhum. acaba impactando tudo, né? Sim, Então com é isso. certeza. E o que que você acha, assim, Dan, que são os maiores equívocos? Quais são os maiores equívocos que você observou, né? O que você observa na sua prática, nas escolas, em relação a esse trabalho desenvolvido com as forças pessoais? Não só com as forças pessoais, mas com todo o processo. Para mim, primeiro a gente tenta aqui reduzir o conceito de supervisão apenas ali a habilidade acadêmica, né? Sim. Então, a supervisão, de fato, tem uma força acadêmica, intelectual,
sim, é a base, quando a Uhum. gente tá falando de capacidades intelectuais, por exemplo. Mas não é só isso. Então, a gente sente, pensa e aprende de maneira diferente aqui. Então, se eu não tenho essa compreensão que eu estou na educação especial, não é porque eu sou mais inteligente, estou na educação especial porque eu aprendo de maneira diferente. Que você não pode exigir de mim um aprendizado padrão, passo a passo, step by step, isso não vai Uhum. funcionar, vai gerar mais estresse aqui. Então, não é só uma questão acadêmica, né? A gente, por muito tempo, confundiu no Brasil que era só acadêmico. Começar aos 4, perde aos 17. Aí você vai para a universidade Sim. e deixa de ser. Então, isso não existe, né? Então, o que são os comportamentos que a gente tem que pensar? Então, e também, acho que o grande erro também é tentar corrigir essas, abre e fecha aspas, deficiências, ou lacunas, ou assim, aqui, em Uhum. vez de investir nos pontos fortes aqui, né? Então, gente, a Clarice é super criativa, tem um bom verbal. Olha como isso é potente. Mas ela não gosta de escrever. A letra é Uhum. feia, então tem que arrumar a Acontece. letra. Não pode acontecer isso, assim, tá? A gente sabe que tem o IVP, que é a velocidade de processamento mais elevada, o cérebro vai pensar um pouco mais rápido, não vai conseguir escrever aqui de forma que eu preciso pensar. Então, eu tenho que lembrar que quando eu foco no todo, não só nas habilidades acadêmicas, e também não tento corrigir essas fragilidades, aqui Sim. isso vai levar uma potência global do que você é. Mas quando você foca nessas questões negativas, óbvio, isso vai limitar a motivação, e aí sim pode levar ao Uhum. subaproveitamento da condição, aqui o baixo rendimento, desmotivação global e até adoecimento, né? Essa questão. A gente tem muitos, né, superdotados adoecidos, né? Muitos, 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 né? Muitos. Eu muitos. imagino que na sua pesquisa você deve ter Ah, na minha pesquisa também observado. teve até outro dado, depois que a gente pode discutir, que eles vão perdendo as características, por exemplo, ao longo do ensino médio, né? Que estão muito fortes aqui nos anos iniciais, Fundamental 2, aí vai perdendo aqui algumas coisas no ensino médio, né? Então a gente também é urgente discutir esse processo. A questão da criatividade também, né, Dan? Perde, vai diminuindo aqui. Aí eu vejo a escola, em escola, eu falei, esses dias falei com a escola de Vitória assim, ah, ele é muito criativo, atrapalha a aula. Eu falei, tá bom. Aí no outro, era outro, mas a gente tem uma oficina de criatividade maravilhosa para o ensino médio. Como que a gente não consegue absorver esse aluno criativo agora, nos anos iniciais, Sim, para que ele não precise fazer oficina de criatividade lá atrás, soft skills? Então, é uma distorção real. As pessoas não sabem nem o que estão falando, às vezes. sim. Na sua visão, como é que esse desenvolvimento dessas forças pessoais, né? Como é que isso contribui para a construção da identidade, né? Na adolescência, porque essa criança ela vem e ela vai construindo isso. Como Tem, Como é que você, assim, como é que você percebe isso? Qual que é a sua visão sobre isso? na verdade, assim, né, nem a minha visão pessoal, que a ciência traz para a gente. Assim, as forças elas vão funcionar como marcadores de identidade positivos. Sim, Ou seja, sou criativo, sou curioso, sou justo, eu tenho um pensamento crítico adequado, que eu tenho um amor ao aprendizado. Então, isso dá à pessoa, adolescente, adulto, uma base sólida para se reconhecer além das questões da superdotação, sim. além do produto, além do que você espera de mim, para Uhum, diferenciar como ele funciona, mas sem sentir isolado aqui para a gente pensar. sim. É um marcador de saúde mental importante. Então, Uhum, sai-se o peso do produto, não produz isso, 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 mas eu sou assim, então eu estou assim, né? uhum. Então, eu consigo mediar melhor, inclusive, as minhas relações. Então, como eu me reconheço com essa identidade mais positiva, né? Ter um autoconceito. Assim, é porque a gente sabe que vai sair agora um artigo meu também de Ah, autoconceito, na revista mexicana. Assim, esse autoconceito é muito fragilizado, porque ele está intimamente ligado ao autoconceito escolar, né? Então, a gente tem visto aqui uhum, na clínica, criança a partir de 8 anos, a gente consegue medir isso, oscilando entre uma autoestima positiva e esse autoconceito mais negativo, muito em função do resultado do ambiente aqui. Então, vai lá. Então, eu fiz os exercícios de matemática, eu penso de forma pensamento divergente aqui, então tem que divergente. fazer Sim, passo a passo, né? Assim, A mais B mais B. Mas eu fui lá e dei o resultado. Pá, 125. Aí eu vou lá, acerto todos os resultados, a pessoa vai lá e me dá zero, porque eu não fiz a continha. Tá errado, senão tu vai empatar meu autoconceito, se eu entendi, eu sim. aprendi, mas eu não consigo fazer tu tá me cobrando de forma exata ali. Então, por isso, cadê a Porque a flexibilização, pessoa, cadê a ele adaptação? pensa de uma forma diferente, E aí né? vai associar fracasso. Eu sou superdotado, mas não serve para ela, porque eu fiz tudo certinho, mas tá errado. Uhum. Aí você vai impactar de forma negativa o autoconceito, né? Especialmente nas meninas também.
O artigo deve sair em breve, no próximo mês. E aí, a gente tem que trabalhar, na verdade, são os professores, né, Dan? Professor, os pais, Formação, né? formação adequada, mas eu não vejo, a gente não vê isso. Eu vejo várias, eu fico caçando aqui várias coisas, né? Então não tem isso para a gente pensar. E é urgente reverter essa lente, essa gafa, para o que é Uhum. importante, né? Não para o que a gente acha que deve ser. Então, eu já vi gente ofertando projeto de investimento curricular de empreendedorismo para pessoa que não tinha nenhum perfil de empreendedora. Altamente criativa, altamente sensível, Sim, queria a desenvolver moda. Mas o projeto estava pronto na escola. Aí foi lá, mandou. Então, tem que associar a vida real, gente. Não dá para ficar como a gente está. Uhum. E como é que assim, como que essas forças pessoais elas podem auxiliar, né, os nossos jovens, as nossas crianças a lidar melhor com essas expectativas externas, com essa pressão, né, de que eles têm que ser sempre os melhores, porque muitas vezes chegam pra gente no NAS, né, esses meninos assim, ah, não, eles se cobram muito isso porque as pessoas cobram deles, Dan. Nossa, você tem que ser o melhor, você é superdotado, até por falta de entendimento das outras pessoas, né? Então, assim, eles sofrem uma pressão, assim, muito grande, né? Tem que Como que lembrar essas forças podem auxiliar nisso? Tem que lembrar assim, que o meio, né, essa epigenética também é importante. Assim, se eu tenho um meio emburrecido, se eu tenho um meio tóxico, se eu tenho um meio que não entende, isso vai ser muito difícil. Uhum, Eu já venho com características muito grandes, como eu disse, de competitividade, perfeccionismo aqui. Então, tem uma uhum, de querer atender as expectativas dos outros, né, também muito forte. Então, de novo, terapia. Mas quando a pessoa ela reconhece suas forças, ela entende que ela não precisa provar nada para ser aceita. Quando eu fiquei uhum, saudável, eu não preciso provar nada, nem pra Érica, nem pra Cris, nem pro Zé Otávio, nem pra Celi, nem pra ninguém, né? Então eu não preciso provar nada para ser aceito. Assim, a gente aprende a usar a nossa capacidade de forma mais autêntica, reduzindo a pressão da perfeição. Então, assim, as forças uhum, da história têm um escudo me proteger contra as expectativas irreais. Então, assim, tá bom. A expectativa é da minha mãe. Boa noite. A expectativa é da prof. Boa tarde. Não é minha. A gente consegue esse autoconhecimento, a gente consegue ficar mais altruísta, né? E também o que é seu, a gente consegue separar também. E colocar, delimitar os meus limites aqui, tá? Eu vou até uhum, aqui, o resto é com vocês, não aqui. Então, assim, é um escudo de expectativas irreais. A gente consegue ampliar essa percepção. uhum. É muito importante, né? Eu acho assim, eu vejo, é muito importante para o superdotado que ele aprenda realmente a lidar com isso, Eu né? sempre falo que a ideia é a gente desenvolver recursos pessoais, né? Comigo, com quem quer que seja, para que eu dependa menos do ambiente, para que eu dependa menos da professora de sala de recursos, para que eu dependa menos das pessoas, né? Óbvio que isso Sim. vai impactar, mas se estiver fortalecido, o impacto é menor, é menos, né? Então a gente fica nesse processo. Mas essa construção, né, dessas forças Leva um pessoais, tempo até você, não a gente tem. consegue avaliar as forças, fazer intervenção, treinar, desenvolver, né? Mas se for bem feito, rapidamente a gente consegue reverter. Mas aí se a gente vem aqui, aí a gente continua batendo na mesma tecla do produto, 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 óbvio que vai ter um gap entre como eu me sinto e o que eu estou produzindo e o que as pessoas estão esperando. Uhum. E é muito importante para eles terem isso bem desenvolvido, né? Essa questão emocional é muito Sim. importante Mas para os. também é muito importante que as escolas também façam o trabalho dela, que o centro também faça o trabalho como está previsto, para fortalecer essa educação socioemocional, né? Então, também é necessário que não é só eu entregar. Cadê o ambiente aqui me dando os recursos, facilitando para que isso seja desenvolvido? Para isso a gente precisa de formação, né? Exato, formação adequada e assertiva, né? Não Sim. dá para ficar as mesmas formações aqui. Eu vi um programa de uma formação que era nos anos 70, já é a mesma coisa. A gente precisa Uhum, avançar com as questões, né? É real e é urgente. uhum. E o que que a gente pode esperar, né, como um impacto positivo a longo prazo quando essas forças pessoais, né, essa questão desse autoconceito, toda essa parte emocional, né,
quando tudo isso é valorizado desde cedo, quando a criança consegue ter isso desde cedo, né? O que que a gente pode esperar como impacto positivo? Nós podemos esperar adultos mais autônomos, mais saudáveis, mais realizados, mais resilientes, Uhum, capaz de transformar a sua própria existência ali, contribuir consigo mesmo de uma forma muito mais positiva, e se eu quiser também contribuir com a sociedade. Então, assim, a valorização precoce das nossas forças, ela não só protege a gente, né, como de saúde mental, mas também uhum, amplia aqui a criatividade e também a uhum, outras forças, a inovação ao longo da vida, ou seja, você cresce sabendo quem você é, quais são suas potências, quais são suas uhum. fragilidades, e o foco deve ser sempre no que é positivo. Então, aqui, Sim, o que garante é crescer saudável, ao ponto sim. que você consiga desenvolver qualquer coisa que você queira. Uhum. A Rita está falando aqui. Creio que apesar da superdotação, a criança ou o jovem tem que ser visto como pessoa, né? Como humano e não como detentor de todo e qualquer conhecimento, né? Tudo tem limite. É isso que a gente está falando aqui, né? É global, não dá para separar só cognitivo. Eu sou uma pessoa cognitivo, comportamento emocional. Então, não é só um pedacinho. Eu não vou para a escola só com cognitivo elevado ou com a minha área de interesse elevada. Eu vou com tudo, com as minhas experiências de vida, com os meus sucessos, com os meus fracassos, com o atendimento adequado, com o atendimento errado. Talvez eu consiga Uhum. diferenciar qual que é o melhor tipo de atendimento teórico que também impacta na saúde mental, né? Então, tem muita coisa a ser discutida. Sim. E assim, Dan, nosso horário é só até 9h15, né? Mas me conta, assim, que mensagem que você deixa pra gente? Estudem, todo mundo aqui, estudem, busquem o Muito, gente. novo, Leiam, busquem né? o novo, busquem as fontes originais. Não, a gente está em épocas de Instagrams, vários influencers, eu falo de expressão desde o Orkut, né? Então, assim, quem me conhece sabe, assim, tem uma linha de pensamento, é estudar, buscar informação. Se está errado, você fala, cobre, mas também seja parceiro, oriente, mas faça, filtre em tempos de redes sociais, em tempos de chat GPT, qualquer outra coisa, todo mundo está sabendo do que está falando, mas na hora que você vai Uhum, perguntar, ninguém sabe nem responder o básico ali de como isso vai para a vida real, né? Então, uhum. assim, estudem, briguem por formações adequadas, cobrem as prefeituras, cobrem as escolas privadas, cobrem os estados de formações adequadas e coerentes, Políticas públicas, né? políticas públicas efetivas, né? Goiânia tem uma Sim. lei nova horrorosa e terrível, né? A lei da carteirinha. Então, assim, cada projeto inútil não vê lá o básico, que assim, basal, identificação precoce, atendimento adequado. Eu avalio por quê? Para atender bem, não para Uhum. criar mais demandas daqui. Então, a gente tem que repensar isso sim, urgentemente. Estudem, busquem dados. Quem está pesquisando, pesquise Brasil, pesquisem com temas novos. Tem que Uhum. trazer a ciência avança com perguntas, né? Isso por causa da pergunta, né? Então, assim, pergunte, né? O que move o Uhum. mundo são as perguntas, que me move para pensar, né? É isso. Sim. Então, estudem. Estou à disposição quem quiser falar nas redes sociais, pode mandar perguntas que eu Bom, respondo sempre. Meu deixa seu site tem Instagram, muito fala aí qual que é o seu Instagram. aqui, né? No meu site dampsicólogo com n.com.br, tem muita coisa lá, muitos artigos bons no blog. Tem meu canal no YouTube, Dan Psicólogo, tem meu podcast, que é o Videocast Unicamente, muita coisa boa, vários episódios maravilhosos. Oi, Uhum. além lindeza da minha vida da Bahia. Tem também o Viver na Superdotação, que é uma página aqui no Instagram, o Uhum. arroba Viver na Superdotação, e tem o meu pessoal, que é o arroba Dan Psicólogo, a gente fala de muita coisa, né? Sim. Tem lá o evento em Niterói, dia 13 de setembro, para quem está ouvindo a gente, 13 de setembro. online para o mundo inteiro. Quem quiser assistir, tá lá. É Vale online. a pena conhecer. Eu conheço, eu identifico, eu atendo bem, mas não por meio de fragmentos, né? Então Uhum. é isso que a gente tem que pensar, muita coisa, discutir, repensar, e de novo é coletivo, né? Então Uhum. é coletivo que a gente tem que fazer, porque senão é, a gente empata, né? E a É. gente vai em Goiânia, né? O Vivendo a Exposição foi a segunda edição em Goiânia, que foi maravilhosa, né? A gente fez a primeira ano passado, a gente volta Uhum. aí ainda no próximo ano com algumas coisas mais pontuais, com workshops Sim. menores, enfim, mas vale muito a pena estudar, gente. Então, assim, quem aqui também pode seguir, né? Aí o pessoal de Goiânia, que é o Ser, aqui, para a gente pensar. Então, seguir isso que eu Aham. coloquei aqui, muita informação nova e boa, né?
E volto um dia aqui para falar também dos resultados ali que a gente também pesquisou sobre o atendimento educacional, para além das forças, Uhum. qual que é o impacto de um atendimento educacional adequado do AEI, né? Então vale muito a pena. Tá bom? Antes da gente finalizar, eu quero agradecer a presença do nosso gerente de educação especial, o Eberson, que está aqui agradecendo. Ele está falando que obrigado, professor Damião. Sua fala enche nossa rede de conhecimento, né? É uma live incrível. Então, Eberson, obrigada aí pela sua participação, né? Obrigada pela participação de todo mundo. Dan, muito obrigada pela nossa conversa. Não foi rápida, assim, porque passa, né? Assim, num estalar de dedos, mas agradecer muito, tá? Pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? Muito obrigada. E agradecer a todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente, né? Foi uma live muito enriquecedora, maravilhosa e que venham outras para a gente trocar mais figurinhas, Sim, tá bom? obrigada pelo convite, obrigada, Ana. Eu É quem agradece, tá sim, bom? convite feito, convite aceito. Volta aí no final, mais para frente para a gente voltar ali planejamento para falar de AEE, para falar de enriquecimento, Sim. também tem coisas bastante importantes. Obrigado a todo mundo, foi uma noite Só retomando, o evento de Niterói é dia 13 de 13 de setembro setembro, e é online. tem transmissão online para todo o Transmissão Brasil. online. Tá? Não consigo ver no dia, vai ficar disponível por Sim, 60 dias, tá, gente? Então vai lá. Aí tá o bom. nosso Weberson da Educação Especial, vamos liberar umas inscrições aí pro pessoal. Vale muito a pena, gente. Se Deus Abraço, quiser. boa noite. Obrigada, Até Dan. mais. Muito Tchau. obrigada, tá? Tchau, tchau. Gente, e para vocês, muito obrigada por terem nos acompanhado aqui hoje, né, nessa live. E fica aí todas as dicas, né, que o Dan deixou pra gente. E voltamos daqui uns dias com mais uma live aí especial para vocês. Tchau, tchau e muito obrigada. Boa noite.